Oi gente, eu sou o Rodrigo e hoje eu que vou introduzir o contexto geral sobre a independência do Equador. Bom, no período colonial, o Equador era conhecido como a Real Audiência de Quito. E o seu processo de independência surgiu com uma série de conjuntos de sociais, econômicos e principalmente políticos. Para entender a independência, é muito importante a gente saber qual era a elite, né, da Real Audiência de Quito. No caso, era a elite crioula, que eram os nascidos na América, só que eram descendentes de espanhóis. Então eles eram os intelectuais, eram os fazendeiros, os grandes comerciantes, enfim. E apesar de eles terem grande influência dentro da Real Audiência de Quito, eles eram ainda submetidos à coroa espanhola. Então isso, com o tempo, eles percebendo que eles não faziam parte do cenário político do lugar onde eles viviam, começou a aumentar muito as tensões da colônia. Vale ressaltar que essa revolta da elite crioula também se deu pelo fato de que a coroa espanhola, ao invés de dar os cargos políticos aos crioulos que tinham um sangue espanhol, preferia trazer pessoas nascidas na Península Ibérica, alegando que só os espanhóis puros poderiam governar a colônia. E não era muito bem o que o povo da colônia acreditava. Mas o fato decisivo da crise foi quando, em 1808, Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha. Então, mesmo que a coroa espanhola ainda possuísse controle sobre a colônia, agora ela estava fragilizada. Então a elite crioula viu o momento certo para rebater, entendeu? Para atacar essa coroa que tanto lhes tinha feito mal. Bom, agora eu vou falar um pouco quando ele se iniciou. O processo de independência do Equador, ele se iniciou em 10 de agosto de 1809, numa cidade de Quito. E nesse dia, um grupo de crioulos, que eles são descendentes de espanhóis nascidos na América, ele proclamou o fim do domínio espanhol e criou uma junta do governo autônomo, pelas ideias da Revolução Francesa e pelas independências de outras colônias americanas. E, no entanto, esse primeiro movimento ele foi reprimido pelos espanhóis em 1810 e vários líderes foram presos ou executados. Bom, agora eu vou falar sobre as principais lideranças no processo de independência do Equador. Todas essas figuras estão interligadas diretamente ao movimento hispano-americano, comandado por Simão Bolívar. A gente tem o líder Antônio José de Sucre, Simão Bolívar, Juan Peón Montúfar Martins da Selva Alegre, Manuela Sáenz e Carlos Montúfar. Bom, agora eu vou falar sobre o Antônio José de Sucre, que foi o principal líder militar da independência equatoriana. Ele era general e era o braço direito de Simão Bolívar. Ele comandou as tropas libertadoras na Batalha de Pichincha, que foi decisiva para a independência de Quito. Após a vitória, Sucre proclamou a independência e incorporou o território à Grande Colômbia. Agora eu vou falar sobre Simão Bolívar, que foi líder político e militar pan-americano, conhecido como o Libertador. Ele não esteve presente em todas as batalhas do Equador, mas deu apoio militar e político a Sucre, além de orientar a estratégia geral de libertação do norte da América do Sul. Após a vitória de Sucre, Bolívar entrou triunfante em Quito e organizou a integração do Equador à Grande Colômbia. Juan Peón Montúfar Marques de Selva Alegre foi líder crioulo da elite local e uma das figuras centrais do primeiro movimento de independência de Quito, em 10 de agosto de 1809, conhecido como o Primeiro Grito da Independência. Ele presidiu a junta do governo de Quito, que tentou se declarar independente da Espanha, embora o movimento tenha sido rompido logo depois. Manuela Sáenz foi patriota e revolucionária equatoriana, companheira e aliada política de Bolívar. Ela atuou nas campanhas libertadoras, ajudando na logística e espionagem e mobilização política, além de defender o ideal de união dos povos latino-americanos. Ela ficou conhecida como Libertadora do Libertador, após salvar o Bolívar de um assassinato. Carlos Montúfar foi filho de Juan Peón Montúfar. Ele participou da primeira junta revolucionária de Quito e depois lutou ao lado dos patriotas contra as forças realistas espanholas. Foi capturado e executado em 1816, tornando-se mártir da independência equatoriana.
Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre esse processo? Antes da independência, o território equatoriano fazia parte do vice-reino da Nova Granada, que era controlado pela Espanha, e esse território estava sujeito a muitas explorações e desigualdade social. E aí, a elite, os crioulos, começaram a se inspirar tanto na Revolução Americana quanto na Revolução Francesa, e eles estavam tendo base aí nas ideias iluministas, para buscar justamente essa autonomia, esse controle, porque eles estavam muito insatisfeitos. Bom, então, isso tudo começou em 10 de agosto de 1809, quando tivemos o primeiro grito de independência da América Latina. Só que foi um movimento que não deu certo, foi muito reprimido pelos espanhóis. Muitos foram executados, teve muita morte, não deu certo. E nos anos seguintes a gente teve mais movimentos, mas o principal, que foi a chave para essa independência, foi a Batalha de Pichincha. E depois dessa vitória, Quito se tornou independente, mas ele se juntou à Grã-Colômbia. E o Equador só foi ser um país independente, autônomo, em 1830, que foi quando ele se separou da Grã-Colômbia. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o tempo de duração que teve o processo de reconhecimento da independência do Equador. Bom, se a gente for contar desde o primeiro levante, a gente vai ter um processo aí de 13 anos, que foi iniciado em 1809 e foi terminar em 1822. Mas se a gente for contar só o período de guerra ativa, que foi a Batalha de Pichincha, a gente vai ter um processo aí de 2 anos de duração. Então, que foi iniciado em 1820 e foi terminar em 1822, no dia 24 de maio. E esse período de duração, se a gente for comparar ele com o período de duração do processo de reconhecimento da independência de outros países da América Latina, a gente vai ver que foi um tempo mais curto. Porque na época que ocorreu a Batalha de Pichincha contra o Equador, né, a Espanha contra o Equador, a Espanha estava muito enfraquecida, suas colônias estavam muito enfraquecidas porque ela já estava há muitos anos em guerra. Então, isso facilitou a vitória do Equador. Além disso, a gente tem a participação de 2 figuras principais, que foi o Antônio José de Sucre e o Simão Bolívar. Esses 2, eles ajudaram muito a ter esse processo de independência mais curto. Além de que a gente também teve a união de 3 tribos, que são as tribos de Cuenca, de Quito e a tribo de Guayaquil. Então, essas 3 tribos também, a junção delas foi muito importante para que esse processo de independência fosse mais rápido. Bom, no processo de independência do Equador, houve uma guerra que durou cerca de 12 anos, entre 1809 e 1822. A mesma não teve um nome específico, geralmente era retratada e referida nos livros de história como a Guerra de Independência do Equador. A fase decisiva da guerra resultou na Batalha de Pichincha, que foi o marco militar para o fim do domínio espanhol na região.